Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre educação? Pois então, para a gente conversar um pouco sobre esse tema hoje, eu vou me utilizar de um autor chamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu era francês, um intelectual já contemporâneo, apesar de ser considerado um clássico dentro da sociologia do conhecimento, da educação. Mas assim, Pierre Bourdieu desenvolveu ao longo de sua carreira uma vasta produção científica nesses campos, buscando compreender a relação de classes numa sociedade, as relações simbólicas e a relação de dominação de uma classe pela outra. Dentre isso, nós vamos focar, obviamente, como já dito, na questão da escolarização dentro desse autor e de qual papel desempenha a escola enquanto instituição na nossa sociedade, certo? Para a gente compreender essa questão, a gente precisa partir de premissas um pouco mais globais, ou seja, de conceitos do autor que sejam mais gerais para a gente chegar até o ponto da educação, certo? Então, nós vamos ter que compreender dois conceitos que são muito importantes em Bourdieu. São ele o conceito de hábitos e campos. O que seria o conceito de hábitos? Hábitos seria tudo aquilo no qual, de certa forma, está impregnado em ti, que tu herdou através das tuas relações sociais, através do processo de socialização e teu desenvolvimento enquanto um ente incluso num processo de relações sociais. Ou seja, nós poderíamos dizer que para ele são disposições que nós vamos ter. Por exemplo, o teu modo de falar, o teu modo de vestir, de comer, das relações culturais que envolvem o teu ser. E esse conceito de hábitos, tuas posições, tua maneira de agir, vão estar extremamente ligados com o segundo conceito, que é o conceito de campos. Ou seja, campos para Bourdieu seria uma espécie de linhas imaginárias delimitadoras de diversas áreas e grupos e classes sociais. Então, por exemplo, ao eu falar num campo do religioso, campo evangélico, por exemplo, dentro desse campo eu vou ter determinadas formas de agir e me comportar, ou seja, determinados hábitos. Então eu não posso querer chegar numa igreja, por exemplo, vestido de biquíni. Se eu chegar lá, obviamente todos me olharão estranhos, porque dentro desse campus há um ordenamento interno de qual funciona com as suas próprias regras, com os seus próprios hábitos, com a sua própria forma de agir e de interagir em sociedade, certo? Então esses, simplificando, são os dois primeiros conceitos que o Bourdieu vai nos dar e vão nos auxiliar na compreensão dessa questão da educação e da sua aplicação. Os outros dois conceitos são a questão dos capitais. Bourdieu vai nos elaborar diversas formas de capitais, que vão desde o capital econômico, o capital social, o capital simbólico, o capital, enfim, uma série de capitais, o cultural. E assim, nós, ao nascermos, digamos assim, ao virmos nesse mundo, nós vemos um mundo já pré-formado, já moldado, já com as relações sociais e as interações formadas em diversas maneiras, nos seus diversos campos e na complexa interação social. Dentro dessa forma, nós vamos ter heranças culturais, ou seja, nós vamos herdar culturalmente determinados hábitos dos nossos campos. Então, por exemplo, alguém de uma classe social específica, de uma etnia específica, vai ter determinada forma de se relacionar, de interagir, de falar, etc. Enquanto outra pessoa, nascida na mesma época, com a mesma idade, etc., mas de um outro campo social, vai adquirir um hábitos totalmente diferente, uma herança cultural, um capital cultural totalmente diferente da pessoa citada anteriormente, certo? Então, assim, aonde entra a questão da educação nisso? Bourdieu vai nos falar que o processo de escolarização ele está alocado justamente num campo, e é um campo de poder, um campo de interações sociais, onde os diversos grupos
brigam por espaços e autonomia e suas formas de hábitos e estão se relacionando ali naquele ambiente. Contudo, por a instituição escola, digamos assim, a instituição escolar de educação, passar, por exemplo, uma prova igual para todos, colocar todo mundo enfileirado, enfim, fazer para repassar o mesmo conteúdo para todos, nos transpassa, de certa forma, o ar de neutralidade e de igualdade entre aqueles que estão frequentando aquele ambiente. Contudo, Bourdieu falará que agir de forma igualitária numa sociedade que anteriormente ao processo de escolarização sempre foi desigual, vai estar simplesmente reproduzindo e intensificando o processo de desigualdade na própria ascensão escolar e aquisição de conhecimento. O que Bourdieu quer nos dizer é que a escola, apesar de transpassar áreas de neutralidade, ela vai estar reproduzindo em si, nos seus conteúdos, nas suas formas de agir, no seu hábito daquele campus, a cultura da classe dominante. Ou seja, a cultura de uma classe que tem seus hábitos próprios, o seu gosto próprio, que impõe a sua cultura para aqueles outros campos, em forma de buscar universalizar aquilo e dizer que a sua forma de conhecimento é a correta, que a sua forma de apreensão, de compreender a realidade, de cultura é a correta, é a melhor. Então, por exemplo, a gente vai ver processos dentro da escola de apreensão culturais eruditas. A gente vai estudar ali um Leonardo da Vinci, algum filósofo erudito, ouvir uma música clássica, ou pelo menos seria importante ouvir, né? E nesse sentido, aquelas crianças dos quais já nasceram num berço, numa família, num campo social e herda desse seu campo essa cultura, esses hábitos, elas terão muito menos dificuldade para apreender aqueles conteúdos do que uma criança que nasceu em outro campo social e herdou outro hábito. Por que isso? Porque simplesmente esse processo conteudista, esse processo de ensino repassado pela escola, vai ser simplesmente para a criança que veio de uma herança cultural das classes dominantes, vai ser a continuação da educação e da cultura que ela já recebeu em casa. Ao passar isso por um processo onde é uma criança de um outro campo social, que herdou outro hábitos sociais, vai ser um processo de ruptura totalmente diferente, onde essa pessoa vai ter muito mais dificuldade para aprender esses mesmos conhecimentos. E pelo fato da escola repassar os mesmos conteúdos, a mesma avaliação para todos, isso vai levar aquela pessoa que está tendo o pior desempenho nesse processo de escolarização a compreender para si que o seu mau desenvolvimento, que o seu mau desempenho é devido à sua falta de esforço, por uma questão de meritocracia, que aquele coleguinha é melhor, quando na verdade não é isso. Há raízes muito mais profundas a se refletir nesse complexo de reprodutibilidade. Então, por exemplo, se um aluno tem melhor apreensão cultural porque ele já herdou determinada cultura, com isso tem melhor desempenho social, com isso passa numa faculdade melhor, com isso acaba tendo um emprego melhor, etc. E aquele outro não, a gente vai estar de certa forma fazendo rodar essa engrenagem e reproduzir as atuais condições de desigualdade dessa sociedade através disso. E como essa sociedade transpassa áreas de neutralidade, de democrática, então a gente vai estar, além de reproduzindo essa desigualdade social, visando legitimar ela dentro desse processo. E Bourdieu, muito interessantemente, através de estudos de psicologia, da realidade social, de filosofia e a sua compreensão simbólica acerca disso, vai nos dizer que esse processo todo é mistificado dentro da escolarização, dentro da escola. Então, isso vai ser
muito diluído ali, a gente não vai ter compreensão acerca disso. Só quem teria, no caso para ele, seria o sociólogo, o filósofo, que seriam pessoas que iriam se dedicar a compreender esses fenômenos. A massa popular, esses mais pobres, os dominados, nesse sentido que ele vai dizer, não compreendendo isso, vai entender que a sua falta de desempenho é culpa sua. E isso vai gerar o que ele chama de violência simbólica, que é essa pessoa se martirizar e compreender que ela é uma fracassada, que ela não conseguiu um bom desempenho por culpa sua, entre outras coisas. Então, quantas vezes na escola nós já não vimos isso acontecer, certo? Quantas vezes na escola a gente já não ouviu que o caminho para a ascensão social é a escolarização, é esse processo, mas em que medida isso de fato está democratizado nas nossas relações sociais? Em que medida o professor, o docente, o pedagogo está elaborando planos de aulas que compreendam a cultura e a realidade social daquele indivíduo que não necessariamente está numa posição social confortável, digamos assim. Então, é muito interessante, principalmente para quem está ainda cursando esse processo, para quem pretende se tornar um docente ou algo do tipo, compreender essas relações sociais que vão ser assim, elementares nesse processo de escolarização e de educação, certo? Porque assim, é importante também ressaltar que Bourdieu tem essa visão negativa da escola enquanto instituição, mas isso difere muito da educação, certo, gente? Então, educação é muito mais ampla que escola. Eu não estou aqui buscando demonizar a educação e nem tanto também a escolarização. Apenas determinado modelo que eu estou mostrando uma problemática citada pelo autor. Então é importante a gente fazer essa diferenciação entre educação enquanto geral e escolarização, o processo de repasse de conteúdo, de forma didática, etc., sistematizada que a gente recebe numa escola. E é sistematizada com quais objetivos? Qual é o conteúdo repassado? Qual é a cultura que está sendo transmitida por essa escola? Então essas são as questões que nos levam a refletir, que nos levam a pensar na nossa realidade social e a como melhorar essa questão. Então era isso que eu queria falar para vocês. Podem comentar aí, fazer contribuições, criticar. Esse é um vídeo amador que tem como intenção buscar simplificar conceitos complexos e trazer para uma compreensão de pessoas que não têm acesso ainda a esses autores. Então, assim, eu peço desculpa desde já se de alguma forma eu venha a reducionar demais determinados conteúdos que são complexos e são extensos, mas eu não podia fazer aqui um vídeo também tão longo e ficar algo pouco pedagógico, pouco didático e desinteressante, monótono. Então, espero que vocês tenham gostado, essa foi a minha intenção com esse vídeo e até o próximo.